A lição principal de toda essa conversa é que o que está contido na nossa sombra são aquelas qualidades que não foram bem-vindas, que nos trouxeram rejeição, abandono ou abuso. Se você está sentindo qualquer insatisfação, se as pessoas estão te acusando de ser sensível, reativa ou agressiva, tem algo acontecendo que está enraizado no seu sistema. Existem estudos muito poderosos que mostram que quanto mais trauma, maior a probabilidade de interpretarmos estímulos neutros como ameaçadores. Que todo mundo é perigoso, que o mundo é perigoso, muitos dos nossos bloqueios realmente têm origem na nossa infância. Essa parte não desaparece. Muitos podem reagir instintivamente pensando, não quero mexer nisso. Eles fizeram o melhor possível. A realidade é que estamos revivendo esse passado, especialmente dentro dos nossos relacionamentos. Com a normalização dos modos de sobrevivência, você acaba negando seus instintos com o tempo. A vergonha pode nos impedir de seguir nossos instintos? A vergonha é um bloqueio, pois nos desconecta da nossa intuição e nem nos sintonizamos com o lugar onde ela vive em nós. Como a reparentalização muda essa configuração? Toda mudança começa com a consciência. É disso que realmente se trata a reparentalização e a cura. Aprender a vivenciar o momento presente de uma nova forma, com uma nova escolha. Essa é a nossa oportunidade de finalmente seguir em frente. Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos à nossa análise. Hoje é um daqueles dias em que revelamos algo para vocês que vocês não sabiam que estava governando suas decisões, seus relacionamentos, sua carreira, seu caminho de vida e até mesmo sua capacidade ou incapacidade de acessar sua intuição. Estamos conversando com a psicóloga holística, alguém com quem queríamos falar há muito tempo, a doutora Nicole LaPera. Ela é autora best-seller de Como Fazer o Trabalho, Como Ser o Amor que Você Procura. Mas vamos falar sobre a reparentalização da criança interior, a nova ciência das nossas feridas mais antigas e como curá-las. E o que vamos conversar com a doutora Nicole é como as coisas que não gostamos nos outros, as coisas que achamos desafiadoras nos outros, na verdade são reflexos de feridas que sofremos, até mesmo de pais bem-intencionados e que vão persistir em nós por toda a nossa vida. A menos que aprendamos a identificar essas feridas, repará-las e conseguir nos conectar com as partes mais verdadeiras e saudáveis de nós mesmas. Este episódio revela o que está nos guiando, o que está moldando o nosso comportamento, o que está nos influenciando e motivando e às vezes até nos mantendo presos. Animadas por receber pessoalmente a psicóloga holística doutora Nicole LaPera. Bem-vinda ao Breakdown. Break it down. Obrigada por me receberem, é uma honra estar aqui. Sabe, conversamos com muitas pessoas que sentem que estão fazendo tudo o que deveriam fazer. Elas, sabe, são responsáveis, são intencionais, talvez estejam meditando, se exercitando, acrescentando coisas, tentando se conectar. Muitas vezes falta algo para as pessoas. Ao escrever este livro e em seu trabalho, o que você acha que tantos de nós precisamos saber e que está faltando? O que estava faltando na minha percepção é, na verdade, o que inspirou esse livro em particular, porque comecei a perceber um fio condutor real no trabalho individual que eu fazia antes e agora na comunidade que estou liderando, que é muito parecida com o que você está descrevendo. Muitas pessoas, mesmo com grande percepção e consciência, seguem repetindo padrões, tendo momentos de reatividade em que ou explodimos ou nos fechamos, e na verdade tendo momentos em que não temos certeza do que está nos impulsionando, o que parece uma reação instintiva. Então, munida da pergunta de por que não conseguimos continuar criando mudanças, eu realmente comecei a entender isso. Muitos dos nossos pontos de bloqueio realmente remontam à nossa infância, aos nossos primeiros ambientes, a coisas que, por assim dizer, nossa criança interior ou essa parte de nós mesmas vivenciou. Essa parte foi formada nesses primeiros ambientes e se adaptou à falta de estabilidade, à falta de apoio, à falta de sintonia emocional da melhor maneira que sabia. E essa parte não desaparece. Mesmo que a gente cresça, tenha mais ferramentas, mesmo que nosso ambiente tenha mudado muito, como ocorreu com alguns de nós, ainda encontramos essa parte em momentos inexplicáveis, quando nosso corpo reage automaticamente. Não recebemos uma resposta tão rápido quanto gostaríamos e começamos a entrar em um ciclo de autocrítica nos perguntando: Valerie te passou anotações sobre nós? A terapeuta passou anotações sobre nós? São esses momentos que ficamos pensando o que está acontecendo, né? Sei que essa pessoa me ama e provavelmente está ocupada. Por que estou tendo um ataque de pânico achando que ela vai me deixar? Então, esses são os momentos em que nossa criança interior realmente se manifesta através das ações inerentes ao nosso corpo, sensações e depois reações que se tornam, de novo, instintivas.
Primeiro de tudo, eu concordo. Eu sou fã disso há muito tempo, para o bem ou para o mal. Acho que muitos têm uma reação instintiva ao ouvir isso, e para muitos é verdade. Não querem entrar nisso. Eles fizeram o melhor que podiam. Eu estou bem, tem que ser ele, tem que ser ela, certo? Não é isso. E se fosse isso, aconteceu há tanto tempo. Eu não quero entrar nisso. Como você ajuda as pessoas a superarem isso para entenderem que, adivinha só, a gente não pode simplesmente agir de qualquer jeito e esperar entender a vida sem olhar para isso? A primeira coisa que quero oferecer é compaixão por todos esses sentimentos de por que voltar ao passado, especialmente se esse tempo foi doloroso. Por que iríamos querer culpar nossos pais? Essa é uma interpretação comum de: ah, você está dizendo que eles são pessoas ruins. Mas, na verdade, muitos de nós sabemos que nossos pais fizeram o melhor que podiam. E, independentemente de como nos sentimos em relação às nossas experiências passadas, ou até mesmo de quanto acesso temos ao que aconteceu no nosso passado, porque vocês vão me ouvir falar muitas vezes que grande parte da minha infância está em branco. Eu não conseguiria recontar a história, por assim dizer, embora a realidade seja que estamos revivendo esse passado nesses momentos, especialmente nas nossas conexões, nos nossos relacionamentos. Então, independentemente da dificuldade, e algo que também quero enfatizar aqui, é buscar compreensão sobre quem nos formou, o que nos formou. O fato de sermos como somos não significa necessariamente que estamos removendo o impacto ou que estamos tornando esse impacto aceitável. Ok, ainda podemos dizer, entendo as circunstâncias, os ambientes e até a criação que meus pais receberam, que contribuíram para a falta de habilidade deles como cuidadores consistentes e de me darem a sintonia emocional de que eu precisava. E ainda assim, eu fui impactada da seguinte forma: acho que precisamos dar espaço, entender que será desconfortável, mas não estamos culpando nem realmente presas ao passado. Essa é a nossa chance de seguir em frente de forma diferente. Ter insight não é suficiente. E eu posso falar pela minha própria experiência. Eu me sinto muito confortável no nível da mente, entendendo todas as dinâmicas, e eu penso, isso faz sentido para mim. Ah, eu vejo esse padrão. E ok, ótimo, entendi. Mas isso é diferente de realmente ir e encarar aquelas partes que foram machucadas de uma forma que a gente não consegue intelectualizar. Certo. E para muitos de nós, eu sou muito parecida com você, o insight é uma estratégia de proteção muito inteligente, né? Quando vivemos na mente e analisamos, quero dizer, fiz formação para me tornar psicóloga clínica. Eu me sentia tão confortável aqui em cima porque tudo o que estava guardado no meu corpo era tão avassalador. Mas quando falamos sobre a criança interior, na minha opinião, quando falamos sobre criar mudanças em qualquer área, não estamos apenas falando, sim, a mente é incrivelmente poderosa. Todos nós sabemos que quando imaginamos um cenário, quando estamos revivendo isso, sabe, na experiência corporal, é essa experiência corporal que reeduca o nosso sistema nervoso. Hoje, pela neuroplasticidade, sabemos cientificamente que podemos criar essa mudança, mas ela não ocorrerá de cima para baixo. Acredito que, por muito tempo, até na minha área, destacou-se a terapia cognitivo-comportamental. Ao mudar pensamentos, muda-se a experiência do mundo. Mas agora defendemos que essas mensagens funcionam nos dois sentidos. Devemos mudar como nosso sistema nervoso processa eventos e experiências diárias para sermos mais responsivos e não depender de velhos hábitos instintivos e viscerais que parecem definir quem somos. Muitas das nossas conversas falam sobre fenômenos psi, metafísica, tentando entender a estrutura e a forma do universo. Acho que há um ponto específico nesta conversa que pode ajudar as pessoas a deixarem de lado a ideia de que precisam revisitar a infância, algo que pode parecer um fardo. A maneira como eu penso sobre isso é que existem múltiplas linhas do tempo acontecendo simultaneamente, e você, na verdade, não está totalmente nesta linha do tempo. Existem versões de nós mesmos que, na verdade, estão no comando e elas vão aparecer e assumir o controle a qualquer momento. Isso pode afetar sua chance de alcançar seus objetivos nesta linha do tempo se não considerar esses pontos. 100%. E esses, de novo, são os momentos em que somos literalmente puxadas de volta no tempo. Por isso, quero dizer, eu serei a primeira a admitir, eu tenho muitos momentos em que estou agindo, certo? Como se não fosse eu mesma, em que minhas respostas são um pouco mais imaturas, certo? Eu estou gritando, estou berrando algo que eu poderia estar comunicando de forma muito mais calma e centrada, ou então eu simplesmente me fecho completamente. E assim como minha mãe fazia comigo, eu dou um gelo. Eu não falo com ninguém. Já passamos por isso também, né? Reações desproporcionais que parecem confusas à primeira vista. Mas se entendermos essa analogia da linha do tempo, certo?
Elas realmente parecem muito infantis. São ações, são emoções. Quando pensamos em uma criança tendo uma birra, certo? Ela está apenas expressando emoção, e é mais ou menos assim que a gente fica. Então, quando eu digo imaturo, não estou tentando diminuir ninguém de forma alguma. É uma maneira bonita de pensar sobre isso. É como se realmente voltássemos no tempo de uma forma muito real. Como se pensarmos na analogia da Marvel, um pequeno portal se abriu de alguma forma nesse momento e fomos sugados para trás. O desafio, na verdade, é como ficamos aqui. Você fala sobre diferentes tipos de feridas, sabe? E existe essa noção do tipo da criança interior ferida. E eu acho que muitos de nós meio que pensam, sim, ela se machucou, tanto faz. Você aborda 9 tipos diferentes de feridas. Eu vou apenas nomeá-las agora. Tem desconfiança, abandono, rejeição, humilhação, responsabilidade excessiva, escassez, rebeldia, impotência e injustiça. Então, esses são os diferentes tipos de feridas. E algumas pessoas podem pensar, sim, todas elas. É difícil vivenciar todas essas, mas o que eu adoro é essa última coluna. Qual é o padrão adulto, certo? Então, se o seu tipo de ferida é desconfiança, você será cautelosa, desconfiada. Você vai criar distância emocional ou sabotar porque a crença internalizada é que as pessoas não são seguras, e confiar leva à traição. A responsabilidade excessiva é interessante porque muitos pensam, eu era tão responsável, e são elogiados por parecerem maduros. Você é uma alma velha, você consegue lidar com isso. Bem, como adulta você vai conseguir. Você acabará cuidando compulsivamente dos outros, ficando exausta e sem conseguir impor limites. A ferida da rejeição faz querer agradar todos, buscar perfeição e esconder quem você realmente é. Se você não sabe que ferida tem, veja o que seus últimos 4 ex-namorados disseram ou observe suas atitudes quando é realmente honesta consigo mesma. O que estou fazendo? Estou assumindo responsabilidades demais, não é? Estou sentindo urgência, estou me fechando emocionalmente. Adivinha? Isso é escassez. É muito interessante. E para mim, essa é uma maneira muito interessante de mapear também o que aconteceu nas nossas famílias de origem, não é? E o que você está descrevendo lindamente é um ótimo ponto de partida, porque eu frequentemente recebo essa pergunta, especialmente de novo, se eu não quero voltar lá, se eu, como no meu caso, não tenho acesso a essa história. Muitas pessoas então pensam, será que eu posso me curar? Por onde eu começo? E a gente começa bem aqui agora mesmo, certo? Com aqueles momentos em que estamos tendo reações grandes, urgentes, avassaladoras, ou até mesmo com os papéis e identidades mais consistentes, né, que assumimos que são simplesmente quem nós somos. Eu posso até ir além e argumentar que alguns desses papéis são celebrados pela sociedade, né? A pessoa super realizadora sempre exausta e dizendo sim pra tudo recebe todos os elogios, não é? A pessoa que às vezes se fecha é vista como alguém tranquila, que não dá trabalho, né? A pessoa que de vez em quando explode de paixão, sabe, é vista como alguém cheia de motivação e determinação. E assim a lista continua. Eu acho que agora a sociedade, de certa forma, criou não só o estresse, que acaba se tornando esses momentos em que essas feridas são ativadas, mas na verdade criou um tipo de ciclo de validação autoalimentado onde recebemos elogios. Semelhante à experiência na infância, onde conexão, segurança, amor e atenção vinham nesses momentos. Continuamos repetindo esses padrões porque nosso corpo não se atualiza. As circunstâncias mudaram, estou mais velha e talvez tenha acesso a relações seguras, mas ainda me sinto insegura, mesmo em situações seguras. Porque aquela memória e aquelas reações eram exatamente o que eu precisava para manter as conexões que me mantinham viva. Agora se fala muito sobre pais emocionalmente imaturos. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Lindsay Gibson, que escreveu o livro sobre isso. Mas tem um aspecto disso que é destacado no seu livro e também no trabalho que você faz. Você pode falar um pouco sobre o que significa quando temos pais que estão fazendo o melhor que podem, mas, no fim das contas, não são realmente emocionalmente maduros? E como isso se manifesta para nós? E o que isso faz com alguém quando você é parentificado? Primeiro, maturidade emocional, de modo geral, é a capacidade de estar com as próprias emoções, tolerá-las, processá-las e responder de forma adequada a elas. Então, enquanto as emoções, essas experiências sensoriais que nos informam como vivenciamos o mundo ao redor, certo? Coração acelerado indica medo e sensação de ameaça, algo já programado em nós.
O que não vem programado em nós, porém, é a capacidade ou a habilidade de saber o que fazer com os sentimentos que estamos tendo. Então, entender o que é maturidade emocional, eu acho que pode dar a eles uma compreensão maior do porquê. A grande maioria de nós, como adultos, mesmo com pais muito bem intencionados, não teve esse tipo de exemplo na infância, porque os pais são humanos que também foram criados por outros humanos, alguns deles em gerações onde, de certa forma, independentemente de dado o ambiente em que viviam, eles lidavam com a escassez ou viviam em um ambiente realmente ameaçado, onde havia guerra ou outros tipos de abuso ou trauma, eles não tinham as ferramentas necessárias. Até mesmo recentemente, me surpreende que a minha área tenha defendido um método de criação de filhos que hoje é totalmente contrário ao que entendemos sobre o sistema nervoso, que é essa ideia de que uma criança, ainda bebê, pode chorar até se acalmar sozinha. Claro, estou me referindo ao método de deixar chorar. Novamente, ele foi desenvolvido por médicos, foi defendido por médicos e ainda é defendido por alguns médicos, mas essa não é a realidade. Precisamos de pais fisicamente presentes com recursos, dinheiro e atenção, mas também que saibam lidar emocionalmente consigo mesmos. Então, por todos esses motivos, acho que poucos de nós tiveram esse exemplo na prática. E o resultado é que sofremos nossos próprios traumas. Ficamos sozinhos com emoções intensas e criamos estratégias de enfrentamento, muitas vezes disfuncionais, que seguimos carregando. O que significa quando uma criança é parentificada, quando precisa cuidar das necessidades de um dos pais? E em alguns casos, e em muitas partes deste país e do mundo, as crianças realmente precisam ajudar a cuidar de outras crianças. E precisam, você sabe, se os pais estão trabalhando, às vezes é simplesmente o que acontece. Mas como isso é para essa criança e como isso se manifesta quando ela se torna adulta? A parentificação é um subproduto comum da imaturidade emocional. Ou uma inversão de papéis, de certa forma, onde a criança seja de maneira prática, cuidando literalmente da casa, dos irmãos, cozinhando, fazendo tarefas diárias de verdade. Frequentemente isso acontece neste país e em outros, especialmente em famílias imigrantes, onde a criança acaba assumindo os cuidados por diversos motivos. Ou precisando traduzir conversas que estão muito além do desenvolvimento da criança, mas mais comumente a parentificação emocional, certo? Onde há limites confusos, o pai ou a mãe depende da criança, desabafa emocionalmente com ela, busca apoio nela, compartilha detalhes privados sobre o que está acontecendo, talvez no casamento, ou com o outro responsável. Imagine alguém fazendo isso. Às vezes é importante entender que isso costuma ser uma reação à infância do pai ou da mãe. Se um pai ou uma mãe foi deixado sozinho com suas próprias emoções, às vezes eles realmente pensam: bem, eu não vou machucar meu filho dessa forma. Meu filho nunca vai ficar sozinho. Nós vamos ser tão próximos, vamos ser melhores amigos, certo? Então, às vezes, escolhas bem intencionadas que fazemos para corrigir as dores da nossa própria infância, certo? Acabam levando a isso, então. O resultado, claro, é uma criança que se sente excessivamente responsável, muitas vezes se doa demais nos relacionamentos, diz sim quando quer dizer não. Aos poucos começa a sentir ressentimento, que é um sentimento muito natural que temos quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, ou quando estamos agradando os outros ou cuidando do mundo ao nosso redor. Chegamos a nos sentir responsáveis pelos sentimentos alheios, como se pudéssemos impedi-los ou mudá-los, e por isso realmente é uma reparentalização muito presente, independentemente de termos estado, novamente, no cuidado prático da casa ou no cuidado emocional do lar. Muitos de nós éramos maduros para a idade e até nos orgulhávamos. Agora, temos hábitos disfuncionais e nem recebemos cuidados nos relacionamentos. Nesse contexto, as pessoas podem não se sentir próximas das outras, a menos que estejam nessa dinâmica, pois foi assim que aprenderam o que é proximidade. Se alguém não compartilha tudo sobre seus problemas ou sobre aquela pessoa com quem lida, especialmente se um dos pais usa o filho para desabafar ou obter conforto emocional enquanto processa o que ocorre no casamento. Então eles entram em um relacionamento que pode ser mais saudável, com limites, e de repente tudo parece super entediante. Sim, aí começamos a nos aproximar e buscar o que conhecemos. Proximidade significa cuidar do outro. Então tentamos ser a cuidadora, ou ficamos confusas e sentimos que algo está sendo escondido de nós, se não nos contam toda a história ou todas as informações. A realidade é que, em um relacionamento saudável, existe algo que eu mesma tive que aprender e ainda estou aprendendo. Uma separação, sabe? Existe espaço para mim, espaço para você. Compartilhamos sentimentos e posso apoiá-los, mas nunca são minha responsabilidade.
Nunca foram. Não somos a causa dos sentimentos de outra pessoa. Voltando a algo que você mencionou um pouco antes, tudo isso de novo, são crenças que, em um momento natural de desenvolvimento, lá no começo da vida, só tínhamos a nós mesmas para culpar. Estamos em um estado egocêntrico, o que faz sentido na infância quando somos o centro do nosso universo. Não conseguimos ampliar a visão e enxergar todos esses fatores diferentes, então as ações ou omissões de alguém parecem ser sobre nós e nos impactam diretamente. Precisamos aprender com o tempo essa separação. Você aí, eu aqui. Seus sentimentos não são minha responsabilidade. Posso te apoiar, amar e estar presente, mas não posso tirar esses sentimentos, nem fui a causa deles. Lembro da primeira vez que ouvi isso. Até sinto vergonha de falar quantos anos tinha quando alguém me disse isso pela primeira vez. Pareceu estranho para mim. Parecia outra língua. E não é como se eu me lembrasse de alguém ter me dito explicitamente: sua responsabilidade é cuidar dos meus sentimentos. Não é assim que te dizem, mas é passado para você, sabe, por 1 milhão de pequenos cortes, né? É como se fossem 1 milhão de pequenos cortes dizendo: me faça sentir melhor. Eu vou até você quando eu precisar disso, né? Tipo, essas são as mensagens que você recebe que criam essa montanha de eu sou responsável, eu sou poderosa, né? Isso é a base de muito do trabalho dos 12 passos, ou do Coda, ou sabe, do Al-Anon, coisas assim. É tipo, adivinha? Você não é responsável, né? Você faz parte disso e há consequências ao interagir com as pessoas. Eu sempre fico curiosa sobre por que as pessoas não querem fazer esse trabalho. E tenho certeza que você também, porque isso é, sabe, o que você faz. Mas uma das coisas, e foi quando você mencionou o método de deixar chorar. Acho que um dos motivos pelos quais muitas pessoas relutam em pensar sobre a criança interior é porque, se são pais, estão simultaneamente aprendendo sobre coisas que talvez já tenham feito e que podem ter causado algum desafio para o filho, né? E, sabe, Jonathan e eu somos super, sabe, bem hippies e adeptos do parto natural. Escrevi um livro sobre criação com apego e minha experiência. E eu fui, sabe, totalmente criticada, sabe, por sugerir que amamentar é algo natural, sabe, que os mamíferos fazem, né? E obviamente há uma extensão disso. Mas essa ideia de que, sabe, muitas pessoas sentem, eu fiz o melhor que pude, me deixem em paz, eu não tinha outras opções. Deixei eles chorarem até vomitarem e agora todos parecem bem, certo? Como seria poder dizer que talvez estejamos também criando algo enquanto somos mães? Como você abre esse espaço para as pessoas? É horrível. Já penso, será que fiz isso com meu filho? Ele é super organizado. Será que criei caos? Sabe, como você aborda isso? Certo. Eu acho que, de novo, é com sensibilidade, com delicadeza, com compaixão, porque, na minha opinião, não existe papel maior do que criar uma criança, cuidar de um ser totalmente dependente que precisa de você para absolutamente tudo. Quero dizer, isso às vezes vai muito além da nossa capacidade. Nossa cultura nos faz fazer isso sozinhas, diferente dos outros mamíferos. Desconectadas, né, da família, do apoio, né? É tanta coisa junto com tanto estresse. Então, é natural e normal, eu acho, errar com o nosso filho, não agir perfeitamente. Deixando isso de lado, minha esperança sempre é, por isso recorro à ciência. A criação subjacente desses hábitos é para que o pai ou a mãe que está se sentindo envergonhado ou chateado com o que fez, eles possam novamente expandir a compreensão e perceber que estavam fazendo exatamente o que aprenderam a fazer, certo? E a realidade é que realmente precisamos de mais apoio. Já estamos no nosso limite. Às vezes a gente não tem energia para entrar em um cômodo com uma criança chorando e ser aquela figura calma e equilibrada. Então, de certa forma, pausar por alguns minutos antes de abrir a porta do quarto, sabe, pode ser a melhor estratégia. Então, outra coisa importante é que eu espero que todos os pais entendam que eles também são humanos, que têm suas próprias necessidades e limites, muitos dos quais vão além do que conseguem lidar. Então, dito isso, eu geralmente sigo com algumas ferramentas práticas, certo? Como um pai ou uma mãe pode não só ser mais compassivo consigo mesmo sobre os motivos pelos quais está enfrentando dificuldades que o fazem sentir vergonha, mas também começar a fazer pequenas mudanças em suas circunstâncias atuais para que possa ser mais resiliente, para que possa, sabe, reconstruir sua capacidade, o que pode até significar buscar apoio, contar para alguém quando precisar de ajuda, porque muitos de nós achamos que é altruísta fazer tudo sozinha ou aprendemos isso. E isso é força. Nos ensinaram que vulnerabilidade é fraqueza, então para ser forte não devemos contar para ninguém. Esse é meu padrão.
É difícil contar para alguém quando estou vulnerável, porque na infância eu não tinha um dos meus pais que conseguisse me acolher quando eu estava estressada. Isso só trouxe mais estresse à casa, pois nada foi dito diretamente. Assim, achei mais seguro esconder meu problema e lidar sozinha. Então eu ainda tenho esse sentimento profundo dentro de mim de não contar pra ninguém que eu, sabe, estou precisando de algo, porque aí vou ser vista como fraca ou um peso. E também tem algo sobre, sabe, algumas crianças e pais, e isso é verdade pra nós quando éramos crianças, e é verdade pra nós se formos pais. Algumas crianças e pais têm uma conexão mais natural, né? Eles se entendem melhor e muitas vezes são mais parecidos, mas às vezes não são, né? Mas esse é outro tipo de nuance aqui, que se você tem um pai ou mãe que basicamente não combina com o filho, isso não significa que não o ame. Isso não significa que eles não estejam tentando, mas existe uma possível ferida, né? Esperando para ser causada. Certo. Eu estava falando sobre essa questão da capacidade, porque eu costumava trabalhar com muitas mães que tinham acabado de ter filhos e elas vinham até mim se sentindo muito envergonhadas. E eu sabia que elas queriam dizer algo. E aí, finalmente, elas acabavam falando e diziam: estou tendo dificuldades. Às vezes eu odeio meu filho. É demais pra mim. Eu realmente quero sacudi-lo. Eu entendo porque as pessoas. E essa não era uma mãe perigosa, certo? Por assim dizer, de jeito nenhum. Era uma mãe que estava, sabe, no limite. Outra realidade que é muito difícil de admitir é que, às vezes, sim, você simplesmente, assim como nos nossos relacionamentos adultos, tem pessoas com quem você se conecta mais, né? Vocês estão na mesma sintonia, têm os mesmos interesses. Algumas pessoas parecem marcianos, você não as entende muito bem, parecem alienígenas e tudo bem. Então, a última coisa que quero dizer para os pais é que nunca é tarde demais para ter essa consciência, para ter conversas honestas, para dizer aos seus filhos quando, sabe, você não agiu da maneira que gostaria de ter agido. A gente acha, de novo, que precisa esconder tudo isso dos nossos filhos porque não queremos que eles pensem menos da gente. Às vezes, essas são as conversas mais reais e curativas. Esses momentos de reparação quando foi difícil me conectar com você na infância por termos interesses diferentes. Me desculpe por não ter conseguido estar presente. Isso pode fazer uma diferença enorme, porque agora você está dando palavras para aquela experiência vivida. Quando você falou sobre coisas que não são ditas diretamente, muitas vezes realmente não são. Elas são sentidas indiretamente, mas esses sentimentos são reais e estão formando crenças e estão formando hábitos. Se você diz aqui estão as palavras, faz sentido, você não estava errada, sua realidade era válida, a mamãe estava, o papai indisponível por algum motivo. Eu chorei muito, certo. A mamãe estava sobrecarregada e muita coisa acontecendo, mas não era por sua causa, pois crianças pensam isso. Elas vão culpar o outro genitor também, né? Tipo, se eu dissesse, tipo, eu estava realmente, sabe, você não quer que eles pensem assim, ela estava tendo dificuldades porque ele não estava ajudando? Ele estava, sabe, você não quer colocar isso, é difícil porque muita coisa, e eu adoraria que você comentasse. Às vezes, quando ficamos muito autoconscientes, vamos à terapia, seguimos tudo certinho, lemos o livro, marcamos as tarefas e preenchemos os quadros. Sabe, a gente pode acabar tendo informação demais, o que muitas vezes pode sobrecarregar as crianças. Também pode sobrecarregar parceiros que não estão nesse mesmo nível. Você pode falar um pouco sobre como ter essa informação, mas também conseguir perceber quando e onde é o momento certo de compartilhar isso com o mundo? Sim, eu acho que o mais importante é entender e sermos honestas conosco sobre qual é a nossa intenção ou expectativa ao compartilhar uma informação. Frequentemente compartilhamos informações para provocar mudanças ou influenciar ações, certo? Quero te contar algo sobre você. Para ouvir a nós mesmas falando. Para quê? Certo? Para que eu me sinta válida e minha realidade seja real. E agora estou compartilhando essa percepção com você para que agora você possa fazer algo a respeito. Você pode parar de fazer o que está fazendo ou fazer um pouco mais do que eu preciso que você faça, certo? Existe uma intenção nisso. Não que, é claro, às vezes não queiramos ou não precisemos que nossos parceiros mudem. E o ponto de vista de alguém que não somos nós mesmas pode, mesmo que a contragosto, ser às vezes a informação que precisamos assimilar para mudar. Acho que a maioria de nós que entende marca páginas e faz o trabalho sabe que é o compromisso diário de criar uma nova ação. Não nego que compartilhar informações possa ter como intenção provocar mudança no outro, mas uso isso como um parâmetro até para mim mesma. Se a minha intenção também não inclui a minha capacidade de me ouvir falar e a realidade, isso mostra como validar minha realidade, compartilhar minha perspectiva, expressar o que talvez eu precise de você ou como estou vivendo este relacionamento é algo que muitas de nós não tivemos oportunidade de fazer. Então, assim, se você não corresponder à expectativa, certo? Eu ainda consegui falar a minha verdade.
Quando Maian abriu esse segmento da conversa sobre quando as pessoas se sentem quase desconfortáveis em olhar para essas questões, porque a resposta geralmente é: está tudo bem. O que me impressiona é que a gente nem começou a perceber qual é o potencial humano, porque isso é tão enraizado e normal. Tantas pessoas estão vivendo a vida presas, confusas, emocionalmente desreguladas, sem nem perceber o que é desregulação emocional, porque elas passam tanto tempo tentando lidar com essas emoções através de distração, distração digital ou dinâmicas estranhas, seja nos relacionamentos, no trabalho ou em outros lugares. Ainda nem perguntamos como nos conectamos com a intuição e deixamos que ela nos guie. Como nos sentimos mais vivos. E como nos sentimos inspirados a fazer as coisas no mundo que nos empolgam. Porque está tudo bem. O bem é o inimigo do que pode acontecer depois. Sim, nós nos tornamos tanto esses estados emocionais e modos de sobrevivência que foram tão normalizados que realmente parecem ser quem somos, como sempre seremos e ao que a sociedade, certo, contribuiu. E isso agora é simplesmente o que foi destinado aos humanos. Então, existe tudo isso. E isso é uma função do nosso sistema nervoso. Ele prefere o que é familiar, mesmo que o familiar venha com esse estar bem ou, sabe, uma falta de realização, isso se torna aquela base segura para a qual continuamos a gravitar. E muitas vezes realmente é preciso esse tipo de movimento para fora, não é? É como aquele momento em que só percebemos que estamos tensionando a mandíbula quando alguém pede para relaxar, não é? Ai, meu Deus, eu nem percebi que estava tensa até você me pedir para soltar a língua do céu da boca e deixar minha boca aberta. Uau, isso é bem diferente do que eu normalmente sinto, né? Eu precisei mudar para perceber e então veio a percepção de, espera aí. E eu acho que você está certa. Muito disso foi tão normalizado em nível social que a gente perdeu a noção do potencial. E se alguém estiver ouvindo e pensar, bom, eu não tenho filho, quer dizer, estou em um relacionamento que vai bem, ou talvez eu nem esteja em um relacionamento. Você pode falar sobre como esses padrões se relacionam com amizades, com o ambiente de trabalho, com qualquer coisa que você queira fazer na vida? Não se trata apenas de criar filhos. Com certeza, esses padrões estão presentes em todos os tipos de relação, não apenas nos relacionamentos românticos ou familiares, mas também na relação com nós mesmos, certo? Desde como definimos nosso próprio valor até as coisas que fazemos quando ninguém está olhando, certo? E os hábitos e coisas disfuncionais ou momentos vergonhosos que queremos evitar. Tudo isso foi algo que aprendemos, certo? Porque na infância nós não aprendemos apenas como agir para preservar conexões ou evitar a desconexão. Nós recebemos mensagens sobre quem somos, certo? E assim, muitas de nós temos essas mensagens internalizadas que não dizem que somos seres valiosos, criativos e com potencial infinito, certo? Nós temos todas essas crenças sobre nossas próprias limitações que continuamos alimentando. Então, isso é muito disseminado, não está só dentro dos relacionamentos. E definitivamente também não se limita aos relacionamentos parentais. Além disso, falando sobre a mandíbula, sabe, é um ótimo exemplo. E, sabe, se alguém já participou de uma meditação guiada e, sabe, meio que pela primeira vez você realmente está ouvindo e entendendo e percebe, tipo, tem todos esses lugares no meu corpo que eu não percebia. E eu queria mencionar, sabe, como sabemos, o corpo guarda as marcas, né? E, sabe, algumas de nós temos a tendência de tensionar a região lombar. Você recebe muitos relatos assim. O Dr. Sarno foi o primeiro a questionar isso e apontar que pode haver um tipo de personalidade comum em pessoas com dores frequentes nas costas. O que está acontecendo? E realmente isso é comum. Muitas pessoas têm problemas de estômago, síndrome do intestino irritável, colite e dizem que é genético, que não há o que fazer. Mas adivinhem, pessoal, tipo, a medicina mudou completamente pelo menos nos últimos 20 anos, eu acho. Sabe, a gente começou a falar de um jeito tão diferente e especialmente nos últimos, 10 anos. Você pode falar um pouco sobre o impacto somático de reprimir essas coisas? Porque eu acho que muita gente pode dizer, sabe o quê? Eu só vou colocar, tipo, bolo de chocolate, álcool, cigarros e maconha por cima disso. E isso vai ser pesado o suficiente para manter tudo lá embaixo, né? O que acontece com o nosso corpo? O que acontece com o nosso sistema nervoso quando a gente não lida com isso? Isso não desaparece, né? E emoção é energia. Então fica reprimida, né? É uma energia empurrada para baixo, mesmo sem perceber. Ficamos muito espertas em ignorar isso. Isso envia sinais de estresse ao nosso sistema nervoso. Literalmente nos mantém em um estado constante, um estado crônico de estresse. Nossas emoções podem virar um fator de estresse para o corpo.
E se nunca conseguirmos processar ou liberar essa tensão, todos os diferentes hormônios que contribuem para experiências emocionais serem metabolizados. Então, isso continua impactando alguns sistemas, como a nossa fáscia, esse tipo de revestimento em forma de teia que cobre todos os nossos órgãos e músculos. E então continua a se ativar como se ainda estivéssemos passando pela experiência de estresse. E então, eu sei que, no meu caso, tenho muita tensão na região abdominal, como se fosse o tronco do corpo, pois um dos principais músculos é o psoas, que se conecta aos órgãos principais e nos permite agir quando necessário. Embora, se estivermos constantemente dando sinais de estresse porque ele é real no nosso ambiente ou está alojado no nosso corpo por questões emocionais, então esse sistema facial vai ficar muito contraído. Vi isso com minha mãe, que sempre lutou com dores crônicas de origem desconhecida e consultou vários médicos para tentar descobrir a causa. Na minha opinião, isso era resultado de anos de contração e desregulação do sistema nervoso. E para deixar claro, a dor no corpo dela era real. Ela gritava e chorava à noite, o que partia o coração. É muito real, mas na minha opinião, de novo, esse é o ponto principal. Sabe, o que estamos aprendendo agora, e de novo, até 10 anos atrás, era um sacrilégio falar sobre isso. E eu tenho um amigo que tem Crohn desde muito jovem. Costumavam dizer que era coisa da sua cabeça. Dizer para alguém jovem com dor insuportável apenas respirar fundo é desdenhoso, já que ela não consegue controlar seu próprio corpo assim. Mas o que sabemos agora, e não é nenhum sacrilégio dizer isso, e nós conversamos com Gabor Maté sobre isso, é que isso não é normal. Não é normal a proporção de mulheres com doenças autoimunes. E a gente agir como se fosse normal o nosso corpo não reconhecer, né, nossos próprios órgãos, hormônios e sistemas glandulares, né? E a ideia é que o seu sistema imunológico é afetado por esse tipo de estresse, por reprimir essa emoção, né, sua fáscia, seu sistema imunológico. Quero dizer, todas essas propriedades, a forma como você metaboliza nutrientes, não deveria ser considerado normal que haja um aumento de jovens desenvolvendo câncer, inclusive. Tem alguma coisa acontecendo no sistema, né? E se a resposta estiver bem aqui? Obviamente, nós também vivemos em uma sociedade, em um mundo onde a alimentação adequada não é natural, estamos expostos à luz azul, nenhum de nós pega sol e não estamos dormindo bem, né? Então tem tudo isso também, mas com certeza existe um fator interno. Acho que o mais triste para essas pessoas é irem de médico em médico e acabarem sendo enganadas ou desacreditadas pelos profissionais de saúde. A maioria dessas pessoas, sabe, cresceu com esse tipo de ferida ou trauma inicial, que é ter um dos pais negando a sua realidade. Então agora é como se fosse uma reencenação, sabe, onde você aprendeu que suas emoções são seus instintos internos, porque um dos pais meio que ignorou o seu sofrimento, ou houve Ou não havia espaço para sentir? ou não havia espaço. Era como na minha família, não havia nada explícito, mas já havia estresse demais desde o começo. Então não havia espaço. Com o tempo, você começa a meio que negar seus próprios instintos. Agora você busca um profissional desesperada por resposta. De certa forma, você está sendo retraumatizada por não ter respostas e ainda lidar com a autoimunidade ou outro sintoma, além de estar sendo levada a duvidar da própria realidade novamente, certo? Estão te dizendo que não, isso não é o que realmente está acontecendo, certo? Como se você estivesse sendo dramática. A negação da realidade? Quero dizer, estou ficando um pouco emocionado porque isso pode ser tão sutil e tão destrutivo só de ouvir quando uma criança fala e a gente diz: não, não foi assim que aconteceu. Não é para isso que esse brinquedo serve. E de repente, aquilo que eles estavam tentando fazer, que era buscar conexão e compartilhar algo com você, foi distorcido. Em algo que lhes diz que estão errados, que o mundo interno não funciona, que há algo errado e não veem o mundo direito, o que isso faz com seus instintos? Isso te deixa constrangida, evita situações, se autodeprecia e age por vergonha. Essa é a ferida da humilhação. E eu quero quase arrancar mais uma camada disso quando você falou sobre, se eu pudesse simplesmente preencher isso com um bolo de chocolate. As pessoas nem percebem que estão sendo levadas a agir por causa disso. Falo pela minha experiência. Eu desci para o estúdio umas 3 noites atrás, e a primeira coisa que fiz foi atacar o armário e comer todo o chocolate. E só um dia depois que percebi a emoção pela qual estava passando, a incerteza que eu estava sentindo, tentando lidar com 6 coisas desconhecidas. Pensei, fui lá e sei que tenho problema com açúcar.
Na hora só pensei, tem açúcar ali, vou comer um pouco. Não é grande coisa, faz tempo que não como. Quantos dos empregos que buscamos, dos relacionamentos que buscamos, dos videogames que achamos que só queremos conquistar, quanto disso é resultado de não conseguirmos sentar, lidar e nos sentirmos como aquela criança dentro de nós que dizia: o mundo não é assim? E foi dito que não era, só está tentando encontrar seu caminho. Além disso, quantos dos relacionamentos que evitamos, dos empregos que recusamos e das oportunidades que nos são apresentadas e não nos sentimos dignas? Não sentimos que conseguimos, certo? Quero dizer, está em todo lugar. Está em todo lugar. Balanço a cabeça porque não estaria aqui hoje se tivesse ouvido minha criança interior. Quando comecei a pensar de forma holística e contei para minha parceira Loli, que está comigo desde o início, ela disse: Nicole, isso é importante e revolucionário. Conte para as pessoas. Mas eu respondi que ninguém queria me ouvir e não podia falar disso na internet. E era, e ainda é em alguns momentos, né? Minha criança interior dizia: não quero ser vista ou ouvida, exceto quando estou no meu espaço controlado, fazendo o que sei fazer bem, que não é falar em público. Então, pra mim, né, ainda é assim. Se eu não tivesse consciência suficiente e um parceiro que me apoiasse para me ajudar a lidar com essa resistência, eu teria negado a minha oportunidade de realmente viver com impacto. Queria só comentar rapidamente sobre vício, que é o tema que estamos tratando. Trabalhei por anos com pessoas em vários estágios do vício, seja em internação, ambulatórios ou junto a famílias lidando com o problema. E eu acredito, e falo sobre isso no livro, que o vício não é tão restrito quanto passamos a acreditar que seja. Quero dizer, agora está se ampliando um pouco com jogos de azar online e outras coisas, mas eu acho que existem tantos comportamentos, como você estava dizendo, Jonathan, que são vícios, porque os vícios são uma tentativa de lidar com algo, certo? Acho que são um mecanismo de enfrentamento, não um chip genético. Sim, os hábitos são passados de geração em geração, só para dar um nome ao que estamos falando, mas isso não significa necessariamente que estamos geneticamente condenados a desenvolver um vício. O vício se desenvolve quando não sabemos lidar com emoções. A vergonha pode ser tão grande que a sensação de indignidade vira gatilho. Falamos com muitas pessoas sobre vício. Na verdade, não é o problema, é a solução proposta. Exato. Uma solução bonita e inteligente, mas com consequências assustadoras. Não quero sentir o que estou sentindo agora. Então eu vou, sei lá, assistir pornô, comer, fumar, usar droga, tipo qualquer coisa, beber, como se essa fosse a solução. Por isso, quando as pessoas ficam sóbrias, muitas vezes é ainda pior para os parceiros e quem as ama, pois agora vem seu parceiro sem mecanismos de enfrentamento. Retiramos a solução deles e agora estão presos ao motivo que os levou a usar. Certo. E para complicar ainda mais, voltando até ao açúcar como um vício muito comum e muito normalizado que eu também tenho. O açúcar provoca uma reação fisiológica muito interessante dentro de nós, que até certo ponto libera ocitocina, o que nos faz sentir bem, confortados e conectados. Então, certo, se a gente juntar tudo isso, se nos sentimos desconectadas, indignas, não é? Essa ferida é meio que, se temos muito cortisol, o açúcar se torna o hábito mais reconfortante, mais acolhedor. E a maioria de nós tem isso, se não nos alimentos que estamos comendo, pelo menos nos nossos armários. E então a gente acaba continuando a alimentar, né, um sentimento que é uma fuga, porque é disso que se trata o enfrentamento, o caminho mais rápido. Nosso sistema nervoso memoriza o caminho mais rápido, aquele que, naquela ocasião, era a única forma de aliviar meu desconforto, mas isso nunca desaparece. Isso aparece, como você está dizendo, em momentos em que a gente não tem mais a ferramenta de enfrentamento. E também o campo da medicina funcional, sabe? E especialmente a medicina funcional na área da psicologia, estão meio que mostrando isso pra gente. Tipo, existem certos corpos que vão ter mais tendência a desejar certas coisas para tentar acalmar o que está acontecendo. Então, agora podemos olhar para os receptores de serotonina. Podemos olhar para essas coisas e perguntar: para o que o seu corpo foi programado? E faz sentido. Sabe, você ouve médicos dizendo: se eu estivesse olhando para esse perfil genético, eu poderia prever, mesmo sem te conhecer, quais são seus 3 principais gatilhos e quais são suas 3 principais fontes de conforto, certo? E muitas vezes o açúcar se torna essa coisa para a personalidade deprimida, para a personalidade ansiosa. É como se fosse: eu não consigo evitar, sabe? E é assim que parece. Isso é bom, eu não consigo evitar.
Vamos dificultar ainda mais e voltar no tempo, quando até a forma como nosso corpo metaboliza nutrientes ou retém peso foi influenciada por ambientes dos quais nem participamos. Muitos de nós trazemos em nossas linhagens a escassez ou falta de acesso a alimentos nutritivos. Então, a solução biológica adaptativa mais incrível é mudar a forma como nossos genes funcionam, começando a reter gordura para você sabe o próximo momento em que a comida for escassa. E assim, gerações depois podemos nascer em uma família. Meu pai tem muitos comportamentos marcados pelo trauma da escassez que vieram de uma época em que as necessidades dele não foram atendidas por gerações passadas. E ele passou isso adiante quando eu olho ao meu redor. Por que guardamos tantas coisas e comida estragada na geladeira? Acabamos de sobreviver a uma guerra. Mas ainda é comida, né? E eu tive que aprender, meu parceiro teve que me ensinar que quando a comida para de ter gosto de alguma coisa é porque não tem mais nutrientes nela. Precisei lembrar disso porque só nos apegávamos, né? A gente se apega à comida, calorias, comportamentos, acumula, repete tudo isso, muitas vezes respondendo a ambientes nos quais nem vivemos. Falando do corpo, né? Crescemos em corpos que acreditam faltar comida e nos apegamos a isso, enquanto vivemos em uma cultura que idealiza vários tipos de corpos. Agora sentimos ainda mais vergonha e como se houvesse algo de errado conosco, porque fazemos tudo o que podemos para comer direito e ainda assim não conseguimos perder peso. Bom, e também ter peso extra em gerações passadas significava que você podia sobreviver. Não importava o que fosse acontecer. Era um sinal de riqueza, né, em certas épocas. Zaftig é uma palavra yiddish agradável, que significa ser cheinha e saudável. Mesmo se você quiser analisar pelo lado psicológico, para algumas de nós é uma forma de proteção. Certo, tem tanta coisa envolvida nos corpos e comportamentos de consumo. Você dedica, sabe, uma boa e merecida parte do livro à vergonha. Eu adoraria falar sobre vergonha. O acrônimo que ouvi é "já deveria ter dominado tudo", que é o que eu penso quando penso em vergonha. E geralmente é assim que me sinto. Eu queria saber se você pode falar um pouco sobre isso. Quero dizer, existem muitos tipos de respostas que temos ao sentir vergonha. E eu não tinha pensado em agradar as pessoas, evitar, isolar, projeção, consciência corporal, compensação excessiva, ser controladora, ter segredos, ser defensiva, automutilação. Nunca pensei nisso assim. E se víssemos isso como respostas à vergonha? Você pode falar um pouco sobre o que é vergonha, como sentimos vergonha, como diferenciamos isso da culpa e como é quando uma criança sente vergonha? Diferente da culpa que sentimos em relação a um comportamento, nós nos sentimos mal pelo que fizemos. A vergonha é um sentimento profundo ligado à identidade que nos faz sentir mal sobre quem somos. E a vergonha, certo? Novamente voltando àquela ideia que mencionei antes sobre como aprendemos quem somos e do que somos dignos na infância. Muitas vezes a vergonha começa na infância quando não éramos vistos como suficientes por sermos quem somos. Acho que muita gente passa por isso, não é? Onde só éramos considerados suficientes em certas condições ao desempenharmos algum papel, ou quando éramos fáceis, quietas e não causávamos problemas, ou quando estávamos nos esforçando demais ou cuidando dos outros, como falamos em termos de reparentalização. Então nós e o nosso valor inerente, certo, acabamos sendo definidos mais pelas nossas ações. E a vergonha, na minha opinião, pode até ser associada a um estado de desconexão e desligamento do sistema nervoso. Certo? Onde estamos, na verdade, meio que nos desassociando de nós mesmas, onde estamos nos desconectando do nosso valor inerente, certo? Vivendo apenas as partes que mostramos para o mundo, não é? Escondendo as coisas que achamos que fariam com que fôssemos rejeitadas ou abandonadas de novo, assim como na infância. Para muitas de nós, as ações ou omissões dos primeiros cuidadores, devido ao nosso cérebro em desenvolvimento, nos impediam de ver o todo e transferir a responsabilidade. Nada disso foi nossa culpa, mas atribuímos esse significado. Você não esteve presente para mim ou você me abusou, pai ou mãe, seja lá o que você fez, por causa de algo em mim que não era digno. Na infância, essa é a forma mais extrema de controle. Por quê? Não posso ir embora, mas posso perceber esses sinais. As crianças são muito observadoras. Elas percebem o que faz um pai ou uma mãe se aproximar e manter a conexão ou se afastar. Assim, sentimos vergonha se não temos um pai ou mãe que diga, sabe de uma coisa? Talvez eu não goste do que você fez. Para esclarecer, precisamos ensinar limites às crianças e mostrar as consequências de seus atos. A vergonha é saudável porque preserva os laços e não pode ser eliminada. Mas não conseguimos identificar como mais saudável, certo?
Identificamos. Estou tentando lembrar, uma vez vi a resposta de alguém numa prova de ortografia. A gente tinha aquelas carteiras que tinham tipo uma prateleirinha. Tinha uma prateleirinha embaixo. Eu achava que sabia soletrar. Acho que a palavra era decepção. O que é irônico. Eu percebo a ironia. E eu dei uma olhada e confirmei, né? E eu acabei confessando porque senti culpa, né? Eu senti culpa. Mas quando eu penso sobre o que é vergonha, sabe? E a senhora Cass, ela era uma professora maravilhosa, maravilhosa. E sabe, não houve nada de negativo nisso. Mas o que eu posso imaginar que levaria à vergonha é: qual é o seu problema? E se alguém já teve isso gritado na sua cara por um adulto, qual é o seu problema, né? E isso é vergonha, né? Eu sou ruim, o erro sou eu, né? Parece um defeito pessoal. Tô lendo o gráfico, sabe? Isso leva a esconder a autocrítica ou ao isolamento. Ah, Vamos também levar em conta o sistema escolar, certo? Isso vai além da criação em casa. Acho bom que os sistemas escolares estejam mudando e que existam escolas alternativas que atendam melhor às necessidades das crianças. Mas quando nós crescemos, isso ainda é, na maioria das vezes, para pessoas da elite. não era assim, né? As crianças. Nem consigo te contar, minha parceira Loli é exemplo. Ela compartilha histórias horríveis de quando, ainda jovem, disseram que ela fez um teste de aptidão. Quando era jovem, disseram que ela seria capitã de rebocador e isso marcou ela até hoje. Ela é brilhante, sempre ao meu lado e construiu esse negócio comigo. Admiro muito ela. E essas coisas são tão difíceis. Não que haja algo de errado. Não, capitães de rebocador são ótimos, sabe? Pra todos os capitães de rebocador por aí. Mas eu sei que não é o tipo físico dela. Ela simplesmente não seria uma capitã de rebocador. Ela simplesmente não tem o porte pra isso. A vida no mar não é pra ela. Mas deixando isso de lado, você entende o que quero dizer? Então é triste. As mensagens transmitidas, sabe? Às vezes lembro da minha mãe exigindo notas máximas. Minha família também cobrava isso. E isso porque, de novo, eles achavam que, sabe, sucesso e conquistas eram o caminho para eu ter segurança financeira na vida adulta, o que eles estavam um pouco errados, mas não totalmente. Então, de qualquer forma, ela acontece que psicólogos não ganham tanto dinheiro assim. Nem precisam tirar só notas máximas. Nem eles, mas eu tenho essa lembrança de novo de uma infância que eu não consigo recordar, mas consigo lembrar do dia em que eu não tirei a nota máxima. Eu devo ter tirado, sei lá, 78, por exemplo. Precisávamos levar a prova assinada. E aí eu me deparei com o maior dilema. Eu conto pra minha mãe, né, e mostro pra ela meu 78, que nem é uma nota tão ruim assim. Sabe, acontece. Acontece, sabe, mas eu não contei. E a assinatura da minha mãe era a mais difícil de falsificar. Falsifiquei a assinatura dela. E eu fiz tão mal feito que quase rasguei o papel. Ficou tão ridículo que tenho certeza de que minha professora percebeu, mas não confessei. Eu sabia esconder segredos. Minha mãe, Surpresa, aí está. Sim, mas eu fiz. Minha professora provavelmente sabia e tinha pena, pois eu sempre tirava notas máximas e nunca falou nada. Lembro do estresse e angústia. Eu sentia tanta vergonha que esse 78 refletiria tão mal sobre mim. E minha mãe não ia me amar mais, então eu me torturei tanto, que é uma das poucas memórias que eu tenho, tipo, sentada ali, lutando com corretivo, tentando imitar a assinatura da minha mãe. Ao falar sobre vergonha, você mencionou que isso teria te impedido de buscar a vida que conquistou. Você pode falar sobre como essas emoções não processadas, especialmente a vergonha, podem nos impedir de seguir nossos instintos, de seguir o caminho da nossa vida? Eu acredito que cada um de nós tem um caminho de vida único que estamos aqui para experimentar. E é sendo capaz de seguir os sinais, os momentos de intuição, que conseguimos chegar lá. Você pode falar sobre como é ter acesso à intuição e o que bloqueia isso? Sim. Então, só para continuar a conversa sobre a vergonha é um estado de desligamento, certo? Nós realmente nos desconectamos da nossa intuição. Então, certo, começamos a viver na nossa mente, separados do nosso corpo, passando isso para os outros, perguntando para outras pessoas o que elas acham, porque achamos que elas são mais dignas. E assim, nem estamos entrando em contato com o lugar dentro de nós onde a intuição vive. Alguns de nós acabam fazendo o que eu chamaria, de forma geral, de o oposto, certo? Quando estamos muito sintonizadas com alguém, ficamos hipervigilantes, analisando e nos preparando o tempo todo, sempre atentos a qualquer mudança de humor. Novamente, porque em algum momento essa imprevisibilidade na infância exigiu que estivéssemos sintonizadas assim, certo? Então agora, de novo, não é só que estamos desconectadas até certo ponto, mas também estamos excessivamente ativadas. Estamos interpretando as coisas de forma errada. Vou dizer, estudos mostram que quanto mais trauma, principalmente de origem relacional, maior a chance de vermos estímulos neutros como ameaçadores ou agressivos. Então agora, quando falamos sobre instintos, Isso é estar na defensiva, com a guarda alta. certo?
Pensando como você leu antes, que ninguém transmite segurança, que o mundo não é seguro, que ninguém é confiável, mesmo em um momento em que existe segurança presente. Então, todas as formas adaptativas que nosso sistema nervoso aprendeu para sobreviver na imprevisibilidade e nas necessidades não atendidas, certo, nos acompanham e depois se tornam o que parece instintivo, né? Onde temos certeza de que não podemos confiar nessa pessoa. Não sabemos por quê, né? Porque elas não deram motivo lógico para desconfiarmos. É só uma sensação, o que confunde, né? Pensamos, sentimentos são internos, isso é minha bússola. E nós fundimos estados de sobrevivência por tanto tempo, como estávamos falando antes sobre a mandíbula, né? Estar sempre em alerta se tornou tão normal que a gente realmente acha que é a nossa intuição dizendo que não se pode confiar em ninguém. Mas, na verdade, é uma intuição distorcida e um modo de sobrevivência em funcionamento. E também, e eu acho que isso tem muito a ver com o conceito central desse livro, eu quero falar sobre reparentalização em seguida, mas a ideia de que você acha que está andando por aí com uma criança interior está errada. Sua criança interior está do lado de fora. Ela interage com todos, se ofende, se machuca e chora. Não consegue regular as emoções e tenta preencher o vazio existencial. Sua criança interior está fora de você. Todas essas feridas que achamos internas e achamos que ninguém precisa saber. Você não precisa saber sobre minha mãe. Eu digo que estou bem, mas na verdade estou espalhando isso por aí. Elas são visíveis. Você não está totalmente presente nisso. Você pode nos levar um pouco mais adiante, um passo além nessa noção de intuição? Como é ter acesso a essa bússola interna? Ter acesso a uma bússola interna é ter momentos de calma e presença centrada. Ser flexível é importante. Perdemos isso ao enxergar tudo de forma extrema, achando que já sabemos as motivações dos outros. Perdemos um pouco da nuance. Então, a gente ganha isso. A gente vê possibilidades e soluções alternativas também, né? Podemos ficar tão na defensiva. Criatividade, né? Podemos aprofundar nessa parte, porque eu acho que esse pode ser o maior ponto que as pessoas não entendem. A gente vê nossas vidas como elas são, não como elas poderiam ser. E como fazer esse trabalho e se reconectar com essa bússola interna mostra pra gente uma gama muito maior de possibilidades? Então, primeiro, focando um pouco em por que a gente não consegue enxergar ou limita a nossa visão. De novo, uma função muito prática do nosso sistema nervoso é justamente essa: restringir a nossa percepção. Tudo em que focamos é o que precisa de atenção. Em momentos de estresse, focamos na ameaça, por isso ficamos hiperfocados no que nos incomoda ou perturba. A gente fica ruminando sobre isso na nossa cabeça e, de novo, só consegue enxergar soluções muito limitadas, certo? Geralmente, o que já funcionou no passado, de novo, funcionou entre aspas, ou seja, o jeito mais rápido Te manteve vivo? nos manteve vivos e foi o jeito mais rápido de aliviar o desconforto naquele momento. Mas literalmente o nosso sistema nervoso até nossos olhos se voltam para dentro. Ficamos hiperfocadas no que precisamos focar, que é justamente aquilo que está nos estressando. Assim, limitamos qualquer outra possibilidade, solução ou fator que contribua para o comportamento de alguém. E então, além do autoconhecimento, é importante praticar a regulação do sistema nervoso, começando por perceber quando estamos estressadas. Reservando um tempo para reconstruir a conexão com o nosso corpo, para que possamos determinar o quanto de estresse estamos sentindo, né? Se estivermos em um momento de ativação, sei que na maioria das vezes, quando estou chateada, acredito que o que sinto está certo. Sempre vou me sentir assim. A solução costuma ser agir diferente ou pedir desculpas. Ou pra gente terminar. Ah, adoro isso. Me desculpa, Loli, vou falar isso no ar. Às vezes ainda solto essa quando fico abalada porque foi o que aprendi na infância. Ah, se isso não está funcionando, qualquer sinal de tensão ou conflito, qualquer sinal de discordância ou, com certeza, decepção, eu caio fora, né? Minha forma de me proteger é me afastar emocionalmente ou, às vezes, dizer algo doloroso como talvez isso não dê certo, mesmo sem querer dizer isso. Depois dou uma caminhada e deixo meu corpo se acalmar. Fico um pouco envergonhada, sabe? Porque vejo outra solução. Um casal que se ama, é seguro e estável, mas enfrentou um momento difícil. Quantas vezes, né, com o tempo, a nossa perspectiva muda naturalmente? Isso é algo que muitos de nós nunca tivemos como exemplo. E acho que depende da geração em que você cresceu, mas a maioria de nós nunca teve um exemplo saudável de regulação emocional. E não tivemos exemplo de como reparar ou agir depois. Certo, tipo a raiva. Tipo, eu não sei como a raiva deveria se manifestar. Não, minha mãe me aplicava o tratamento do silêncio, que às vezes durava dias, semanas ou até meses, se fosse algo muito grave, como quando me assumi, o que não era o resultado que ela queria.
E aí era como se de repente do nada a gente voltasse a conversar, sabe? Então sem resolução nenhuma. Isso enlouquece a gente, quero dizer, isso distorce a realidade, né? Isso distorce a realidade, né? Você fica se perguntando. Quer dizer, obviamente você sente que foi você quem causou isso, sabe? Então, o que acontece agora? Qualquer movimento de afastamento, né? Ou tensão, ou você não está respondendo pra mim do jeito ou na velocidade que eu quero, né? A criança interior está ali e pensa: "Ah, eu sei o que isso significa. Isso significa que você fez algo errado, Nicole. Isso significa que você foi má. Às vezes o melhor é se afastar antes de me machucar mais." E isso vai acontecer em amizades, vai acontecer em dinâmicas de trabalho, vai acontecer com outros membros da família que não são seus filhos, seus primos, tipo acontece em todo lugar. Bem, porque você é o denominador comum. Com que frequência isso acontece no trabalho? Você recebe um feedback e acha que vai ser demitido. Um e-mail sobre uma reunião de rotina de amanhã já te faz surtar. Ou você quer pedir demissão. Ou você vai sair, né? Dane-se. Eu saio antes de você me demitir. Mas parte de você sabe que está indo bem, acabou de receber uma ótima avaliação. Naquele momento, a criança interior comanda e acredita que alguém te controla, que você não serve mais para o trabalho. Se você é empreendedor buscando seu caminho, pensa: como encontrar uma solução para o problema? A vida é basicamente uma sequência de problemas a enfrentar e desconexões. E se não soubermos como navegar por essas desconexões, então não teremos opções à nossa frente. Você fala sobre os diferentes tipos de esferas, certo? As esferas em que atuamos e nas quais, como primatas, precisamos atuar. E a seção do livro dedicada à reparentalização aborda de forma metódica e realmente linda cada uma dessas esferas, certo? Então, se esse é um desejo que foi reprimido, aqui estão os exercícios, os pensamentos, as ações que você pode tomar para reparar isso. E você passa por cada uma das esferas. Não vamos conseguir abordar tudo, mas queria saber se você pode falar para quem ainda resiste à ideia de reparentalização, pois parece algo distante, como se não fosse acessível. Você fala sobre reparentalização como uma reprogramação. E eu sinto que esse é um ótimo ponto para você nos ajudar a entender por que isso não é algo meio paz e amor, de entrar em contato com sua criança interior e cantar kumbaya. É como se o seu cérebro estivesse operando de uma certa maneira. E se você está sentindo qualquer insatisfação consigo mesma nos seus relacionamentos, no trabalho, com amizades, se algo não está certo, se as pessoas estão te acusando de ser sensível ou reativa ou agressiva, ou se você sente que está escolhendo mal com quem está saindo, certo? É provável que seja porque há algo acontecendo que está enraizado no seu sistema. Como a reparentalização muda essa programação? Sim. Então, esses hábitos disfuncionais, certo, geralmente aparecem em momentos em que há uma semelhança com aquelas experiências mais antigas, seja a semelhança o primeiro aspecto de que eu falo. A base de qualquer mudança é criar segurança e proteção no nosso corpo. Reconectar com ele primeiro, certo? Perceber quando o nosso corpo está se sentindo inseguro, perceber quando nossos músculos estão tensionados, nosso coração está acelerado, nossa respiração está rápida, ou estamos prendendo a respiração e desacelerando nossos movimentos, desacelerando nossa respiração, certo? Liberando essa tensão, não apenas uma vez, mas de forma consistente ao longo do tempo, certo? Assim estamos enviando sinais. Então isso é para todas as pessoas que pensam: eu sei que estou segura, mas não consigo descansar, não consigo relaxar, não consigo dormir à noite, certo? Sei que minha parceira está voltando para casa, mas ainda assim fico insegura com pensamentos acelerados. Então, ao perceber, claro, toda mudança começa primeiro com a consciência, depois escolhendo pequenas mudanças que podemos fazer para criar segurança. Porque a reparentalização é realmente uma jornada em que estamos nos acompanhando no desenvolvimento e nos tornando aquela cuidadora segura, acolhedora, compassiva, apoiadora, não só em pensamento, mas também em ação. Essa parte do pensamento é importante, pois, ao entendermos que esses hábitos se formaram em um ambiente de pouca ou instável segurança, ou onde eu não podia ser quem sou ou não me sentia digna, certo? Para muitas de nós, isso desperta compaixão por esses lados, pois concordamos que eles não vão desaparecer. Ficamos afastadas da nossa plenitude quando sentimos vergonha dessas partes e não percebemos que, para algumas, o crítico interno busca nos proteger, certo? Na infância, aprendi que ser muito dramática fazia a mamãe gritar ou comigo parar de falar. Por isso, fui menos dramática. Agora tenho essa voz que me lembra o que acontece quando sou dramática demais, certo? Isso é proteção. Então, tudo com o que estamos lutando, se pudermos apenas acolher a realidade de que, primeiro, isso existe, e segundo, está ali por um motivo, certo? Isso se formou numa época em que era a única opção que tínhamos. E isso era necessário para garantir segurança.
E, por fim, ampliar a consciência para perceber que podemos agir de forma diferente, pois isso é reparentalização e cura. É aprender a vivenciar o momento presente de uma nova forma, com uma nova escolha. Acho importante destacar que não é preciso curar todos os traumas para notar mudanças. É como dizemos que é necessário se acalmar e relaxar. Não estamos dizendo que você precisa estar em um estado relaxado o tempo todo. E nem é possível. Outro aviso: não encontrei a psicóloga holística. Se algum ouvinte encontrou, por favor, me avise. Não existe esse negócio de terminei, estou curada. Estou zen e em paz o tempo todo. A experiência humana é marcada por dificuldades, emoções, lutas, desconexão, discordâncias, certo? Então, o objetivo é simplesmente nos prepararmos para agir com intenção e alinhamento, certo? Para que eu possa escolher como quero seguir em frente. E a realidade é que a mudança realmente acontece de forma gradual. Ela não acontece em um momento dramático e repentino de um grande insight, como se uma varinha mágica tivesse sido passada e eu simplesmente me sentisse totalmente diferente. Na maioria das vezes, não nos sentimos diferentes por um tempo. Precisamos aparecer, insistir. Acho que isso impede muitos de começar, inclusive eu. Quero esperar até sentir vontade, inspiração ou estar confortável para falar em público e compartilhar minha história novamente. Se eu tivesse esperado, ainda estaria esperando. Precisei enfrentar o desconforto, me convencer a não desistir, mesmo achando que sou péssima e pensando no que os outros vão pensar. Às vezes, recebo confirmação do que pensam de mim e de como sou péssima. Mesmo assim, tive que continuar. Agora, minha experiência e sentimento começaram a mudar. Mas, de novo, se a gente entrar com a expectativa de esperar até se sentir diferente, achando que não vai ser preciso agir com comprometimento, vamos continuar frustradas ou talvez culpar o mundo ao nosso redor. Tipo, adivinha, essa é a vida. Certo. Quer dizer, tipo, não existe. Quer dizer, obviamente tem um começo e a gente meio que está sempre no meio, mas nunca sabemos quando é o fim, né? Então, o trabalho que estamos fazendo, tipo, esse é o trabalho da sua vida. Então, todo relacionamento em que você está é uma oportunidade de praticar. Para quem acredita em um poder superior, Deus ou o universo, ou se preferir, o universo seguirá oferecendo oportunidades. Com certeza vai. Para consertar, né? Vai continuar dizendo, e agora, tipo, estamos tentando te dar as lições, correto? Essa é a história do dilúvio. O bombeiro bate na porta e o homem diz que Deus vai salvá-lo. Um barco aparece, ele repete, Deus vai me salvar. Vem um helicóptero, ele diz o mesmo. E ele chega no céu e Deus diz, eu te mandei um bombeiro, eu te mandei um barco e te mandei um helicóptero. Tipo, sabe, estenda a mão, né? Então é mais ou menos esse tipo de trabalho. Vai te acompanhar. É, sabe, emoções são como xixi, né? Você pode tentar segurar, mas elas vão sair. Vou compartilhar uma experiência pessoal de algo que acho que vivi muito cedo na minha vida e que se repetiu várias e várias vezes. E isso vai se conectar com essa ideia de abuso entre irmãos, que eu acho que muita gente nem considerou que alguém tão próximo poderia estar causando um grande conflito emocional. Minha relação com meu irmão mais velho era muito intensa. Eu o amava incondicionalmente e o via como a melhor coisa do mundo. Ele também era bem maior que eu. E eu, quase como uma forma de interagir com ele quando ele me ignorava, provocava ele demais. Ele me atacava e eu ficava muito chateado. Tínhamos essa dinâmica de vai e vem. E especialmente conforme fomos ficando mais velhos, tipo, ele me machucava. A raiva que eu sentia por ele era uma coisa que eu nunca poderia experimentar com mais ninguém, porque eu amava tanto ele que quando ele chegava naquele ponto em que eu ficava tão machucado fisicamente, eu ficava completamente fora de mim de tanta raiva. Essa raiva me acompanhou para outro relacionamento anos e anos depois. E essa pessoa me irritava como ninguém mais. E a maioria das pessoas que me conhece diz: nunca te vi bravo, nunca vi isso. Eu já te vi brava. É preciso muito, é preciso muito. Quando aquela raiva surgia, era um mistério. Tipo, de onde isso veio? Por que algo tão inocente parecia me irritar tanto? Então, o primeiro momento. E você nunca ligou uma coisa à outra. Nunca fiz essa ligação. Eu pensava que o problema era da pessoa com quem eu lidava. Por que ela age assim? Isso é tão irracional. E, tipo, no pior momento, quando eu estava realmente em conflito, era muito raro eu externalizar raiva. Era algo que eu sentia por dentro.
Eu joguei meu celular do outro lado do quarto. Ele bateu na parede de tijolos. O celular quebrou. E eu pensei, talvez isso seja um sinal de que as coisas precisam mudar. Já quebrei muitos celulares, ele é amador. O começo da mudança foi identificar e dizer, ok, externalizar essa raiva é um comportamento do círculo vermelho. Eu não quero chegar nesse ponto. Então eu preciso identificar, espera um segundo. Agora estou sentindo algo que provavelmente não é culpa daquela pessoa. Tem algo acontecendo. Se é histérico, é histórico. E eu tenho que me controlar. Não significa que a raiva vai embora. Não significa isso, mas eu coloco alguns limites em mim mesmo como uma criança que vai fazer birra. Você pode ficar chateado. Você não pode destruir a casa. E começar a trabalhar com essa parte dizendo, ok, eu reconheço e vejo isso. Então, quando você fala sobre primeiro identificar isso, que precisamos estar cientes disso, como começamos a nos conter e criar essa contenção? Sim. A raiva é uma emoção motivadora importante, mostrando quando nossos limites foram ultrapassados ou necessidades ignoradas por muito tempo. É como o último estágio. E eu, assim como você, tive o hábito e isso meio que se aliou ao meu desejo de superanalisar as coisas. O meu hábito é me distanciar sempre que alguém fazia algo que pudesse de alguma forma me chatear, não importa qual fosse o motivo naquele momento, e justificar meu incômodo a ponto de superentender a situação. Ah, bem, certo. Isso me acompanha até hoje, como você disse, as coisas não desaparecem. O universo só repete. Aqui de novo, não é? Em um relacionamento recente, eu justificava os momentos explosivos dessa pessoa por entender seu passado. Sabia que não era por mal nem sobre mim, e por isso aceitava. Me excluí da equação e ultrapassei meus limites. Vale lembrar que alguns confundem limite com impor ultimatos ou expectativas aos outros. Não é eu dizendo, eu não vou, me envolver ou me comunicar com você quando você estiver nesse estado de exaltação. Eu ia me afastar, mas eu não fiz isso porque eu dei espaço, tentei entender. E aí, quando terminei com isso, e então eu me tornei E você está segurando tudo isso? uma pessoa irritada, gritando, berrando e talvez jogando algo em um momento compreensível de raiva reprimida. Isso veio de tantos momentos em que me afastei, deixei de lado minhas necessidades, perspectiva e até a conversa E você se torna irracional porque você tentou ajudar. com você. Sabe, por que você está agindo assim? Agora você é o problema. E na verdade, sim, eu estava agindo de uma forma problemática, 100%. Meu problema começou na infância, quando eu não conseguia dizer, entendo que você, mãe ou pai, não estava preparado para estar presente da forma como eu queria. Eu ainda preciso disso e minhas necessidades não estão sendo atendidas. Então preciso encontrar um jeito e assumir a responsabilidade. Buscar segurança em mim e em relações com pessoas que não sejam explosivas nem se afastem para eu não ter que lidar com você assim. Jonathan, obrigada por compartilhar tão honestamente sobre essa dinâmica entre irmãos. Esse é um assunto que poucos gostam de discutir e agradecemos por você abordar. Você pode falar um pouco sobre a diferença entre a tensão normal entre irmãos, brincadeiras de luta e brigas? O que caracteriza o abuso entre irmãos? E o que isso causa na criança interior de cada um? Acho que nas crianças interiores dos dois, certo? Obrigada, Jonathan, por compartilhar, pois acho que isso não é falado por ser vergonhoso. Acho que muitos presumem que se alguém admite ter sido abusado pelo irmão ou irmã, os pais são automaticamente culpados, embora eles também tenham um papel nisso. E claro, existe o exemplo de comportamentos e ações que acabam sendo repetidos. Mais uma vez, são tantas dinâmicas envolvidas. Muitas vezes as crianças também estão externalizando a tensão que existe em casa. Exatamente. A tensão ou dinâmicas vistas na escola agora são trazidas para casa, resultando em bullying. Ou o responsável não tem ferramentas para lidar com isso. Talvez eles estejam envolvidos em vários tipos de bullying e a criança apenas reproduz isso. Afinal, crianças não têm linguagem ou lógica, apenas reagem. Além disso, as crianças podem estar reproduzindo esses comportamentos e quando os responsáveis chegam, eles não sabem o que realmente aconteceu. Certo? Então, há crianças se desenvolvendo normalmente umas ao lado das outras. Claro, vão existir desafios de desenvolvimento, vão existir desafios relacionados à ordem de nascimento. Só para deixar claro, diferenças de personalidade e atenção, certo? As crianças percebem quando um dos irmãos recebe um tratamento diferente dos pais,
Ou você sabe quando há algum tipo de diferença. Isso tudo acaba influenciando muito a relação entre os irmãos. Então, só pra deixar claro, sabe, desentendimentos, conflitos, como em qualquer relacionamento, isso é uma parte normal, especialmente quando se vive sob muita pressão, especialmente em algumas fases do desenvolvimento, como a pré-adolescência, adolescência, certo? Muitos hormônios, Todos os anos da vida deles. tudo isso, né? Tenho 2 irmãos bem mais velhos, 15 e 18 anos a mais, então me sinto filha única. É uma experiência bem única. Então, tipo, eu tenho irmãos, mas não é, a gente nunca teve isso. Tipo, eu não consigo me relacionar com essa dinâmica de irmãs ou irmãos que algumas pessoas têm, mas ainda assim existe um limite onde isso pode ultrapassar e virar comportamentos abusivos, que às vezes podem parecer violência física, né? Onde há, tipo, situações que escalam para agressão física, brigas, pode parecer algo mais emocional, onde há provocações ou, sabe, declarações difamatórias ou xingamentos. Pode haver ostracismo se houver várias crianças, certo? Onde uma criança é deixada de fora. E há tantas dinâmicas interpessoais que surgem, especialmente dentro de casa. Novamente, esse efeito cascata, sabe? Que um dos pais muitas vezes vai modelar direta ou indiretamente. Ou pode ser o resultado de uma criança não ter um espaço para expressar seus sentimentos. E só para esclarecer, você não está dizendo que toda provocação é abusiva. Você está dizendo que existe um nível entre irmãos em que isso ultrapassa o limite. Com certeza. Isso está muito ligado à experiência da pessoa. E frequência de intensidade. A provocação também, né? Sabe? Pode haver uma brincadeira sem maldade e depois uma provocação em que a pessoa demonstra ou diz claramente que está desconfortável e aí já passa do limite do que é saudável. Mas frequência, duração, coisas assim. Ameaças, coisas assim. Principalmente se a criança perceber e falar: "Ei, isso está me machucando, pare, isso me deixa desconfortável." E então, quando isso continua, eu diria que esse é um bom indicativo de que realmente é. Você acha comum o abuso entre irmãos? Acredito que isso seja mais comum do que imaginamos, pois poucas pessoas querem compartilhar. Às vezes é difícil para alguns falarmos sobre nossos pais e o que ocorreu ou não em casa, pois queremos proteger. A gente não quer, a gente sente vergonha de ter permitido que essas coisas acontecessem, né? Ou aconteceu sem que a gente percebesse, né? Por todos esses motivos. Então, eu não sei se já chegaram a definir algum número, mas eu imagino que se existisse um número, provavelmente seria menor do que. Porque, de novo, as crianças estão aprendendo e absorvendo tudo, e elas não têm, e muitas vezes, de novo, as crianças passam mais tempo com os irmãos e os pais. Se os pais não estão física ou emocionalmente presentes, imagino que elas acabem passando mais tempo com os irmãos. Assim, esses são os relacionamentos onde essas dinâmicas se desenvolvem. Eu acho que o júri já deu seu veredito sobre bater em crianças. E eu sei que as pessoas fazem distinções entre um tapinha no bumbum quando alguém corre pra rua e é algo rotineiro. Você vai levar uma palmada, em vez de também apanhar num momento de raiva, o que é muito, muito, sabe, perturbador e obviamente desagradável. Mas tem havido, sabe, meio que esse vai e vem. E eu tenho ouvido cada vez mais conversas sobre como esse é o problema dos Estados Unidos, que as crianças não têm respeito porque ninguém bate nelas. E vamos voltar aos velhos tempos, quando eles sabiam quem mandava e levavam umas palmadas de vez em quando, né? E eu queria saber se você pode falar um pouco sobre o que acontece, sabe, neurologicamente, no corpo e também psicologicamente. Quando uma criança está sofrendo com a incapacidade de outra pessoa de controlar a própria raiva. Como mãe, posso te dizer toda vez que eu poderia imaginar querer machucar meu filho. Isso só acontecia porque eu não tinha o apoio, os recursos ou as ferramentas para lidar com um comportamento que, de outra forma, era bem normal. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, quero dizer, a primeira coisa que quero dizer sobre isso é que nada degrada mais o respeito do que a violência física ou um comportamento sem limites desse tipo, porque é isso que é uma violação de limites. Você cruzou o limite físico, me bateu e causou dano. Além disso, isso é ativado quando alguém está sob agressão física, mesmo quando é com um dos pais, o que é ainda mais confuso, né? Quando a pessoa que deveria te amar, cuidar, apoiar e proteger agora é a pessoa cuja mão está te causando dor física, né?
Isso imediatamente ativa até mesmo uma mão vindo em nossa direção, né? Nosso sistema nervoso entende que a ameaça é a mão, não importa se é da minha mãe ou do meu pai, é uma mão ameaçadora. Então agora meu sistema nervoso está ativado, né? Eu estou em um estado de ameaça e isso não vai gerar o respeito que estamos buscando. Isso não ensina resiliência, pois muitos dizem que o mundo é difícil, é preciso estar preparado, e isso supostamente vai te preparar para a vida. Só para esclarecer, limites ensinam resiliência, certo? Limites de comportamento, como mostrar que o fogão está quente. Limita a possibilidade da criança se queimar ou a chance de ela se queimar. Então, limites são absolutamente necessários, certo? Acho que a questão aqui é como eu comunico esses limites e depois as consequências quando esses limites são ultrapassados. Reforçando, violência física só assusta a criança e não gera o respeito necessário. Então é sobre, sabe, comunicar, certo, que ações têm consequências, não é? E permitir, até certo ponto, quando for seguro e apropriado, certo, que a criança viva a consequência da ação e também ser o porto seguro em casa, não é? Quando uma criança está sobrecarregada e precisa voltar, mas precisamos de limites e podemos comunicar, certo, as consequências das ações de uma forma diferente que não ative o sistema nervoso. Quando uma criança está assustada ou se sente ameaçada ou abusada por um dos pais, certo? Agora, o conflito é tão intenso que a própria biologia deles indica: é com essa pessoa que você deve se conectar, esse é seu lugar seguro. Ao mesmo tempo, diz, não chegue muito perto, certo? Pois, se você agir mal, fizer algo errado, ou se a pessoa estiver de mau humor por causa do trabalho. Quero dizer, às vezes nem é realmente você, certo? Então, eles também podem ser a causa do seu trauma e das suas feridas. E então agora, certo, criamos um conflito dentro de nós mesmas, onde, de novo, como crianças, não conseguimos enxergar nosso pai ou nossa mãe de forma realista, ou não conseguimos aceitar a inadequação deles ou o comportamento abusivo deles, porque isso parece ainda mais assustador e ameaçador, não é? Então idealizamos eles e nos rebaixamos ou sentimos vergonha de nós mesmas. Esse tipo de confusão é uma das melhores formas de ferir a criança interior. É isso. Essa confusão. E mesmo quando os pais, sabe, mesmo que não haja abuso sexual, certo? Se certos limites são ultrapassados em relação ao que você sabe sobre eles ou sobre a vida deles, ou se há comentários ou coisas assim, esse tipo de limite pode ser muito confuso para uma criança, certo? E essa confusão é muito perturbadora para a criança interior. Sim. E o mesmo acontece com a falta de... Bem, você estava falando sobre comunicação e confusão veio à mente. A falta de conversa também pode causar isso, certo? Alguns de nós tiveram pais que evitavam expor os filhos a qualquer coisa, tudo era feito a portas fechadas. Mesmo assim, você percebia a tensão ou ouvia gritos dos pais brigando atrás das portas e depois eles diziam, não diga nada. Então o silêncio também conta, né? Então, às vezes, né, limites e o que está acontecendo e simplesmente comunicar de forma realista, sabe, o que está acontecendo. Nada é mais confuso, especialmente em um divórcio. Quando não dizem à criança por que a separação está acontecendo, acha que é culpa dela. Ninguém sabe o que dizer para as crianças, né? Reconheça que não é você. Não precisamos contar o que houve no relacionamento, mas eu vejo e escuto você. Não é você. Tudo bem ficar triste. Eu ainda posso odiar o parceiro de quem me separei, mas eu entendo porque você ainda ama seu coparente, sabe? O seu pai ou mãe. E tem tanta coisa que, sabe, os pais, eu acho que, de novo, tentam fazer com boas intenções, mas até bater, né? Até certo ponto, a intenção é, sabe, ter uma criança que não faça coisas perigosas, que tenha resiliência e consiga lidar com o mundo. Mas, novamente, esse não é o modo de criar, ensinar ou ser exemplo disso para uma criança. Você fala sobre trabalho com a sombra. O que você gostaria que soubéssemos sobre as forças que estão atuando e que não vemos, mas que podem estar tendo um impacto ainda maior em nossas vidas do que imaginamos? Acho que a principal lição dessa conversa é que há forças que não enxergamos, certo? Uma delas é conhecida como esse tipo de sombra ou esse lado sombrio, até mesmo aproveitando a conversa sobre vergonha. Muito do que está contido na nossa sombra são todas aquelas qualidades ou atributos sobre nós mesmas que não foram bem-vindos, que nos trouxeram rejeição, abandono, vergonha, ridicularização ou algum tipo de abuso, certo? Nós marcamos elas como intoleráveis, inaceitáveis, mas ainda assim elas fazem parte de quem somos. Mas porque, sabe, de certa forma nos disseram que elas são inadequadas de alguma maneira, continuamos mantendo essas partes meio que abaixo da superfície. Sentimos que, ao compartilhar esses lados nossos, seríamos humilhadas e abandonadas como antes. E então, outra coisa mágica que fazemos com elas é projetar nossa sombra em outras pessoas.
Assim, percebemos isso por nossas reações e também pelas de outras pessoas, certo? Às vezes, as coisas que nos incomodam nos outros são justamente aquilo que estamos desesperadas para esconder ou que queremos muito enxergar em nós mesmas. Você pode nos dar alguns exemplos? Tipo, isso é o mesmo que o eu rejeitado, o eu exilado? É disso que se trata, porque Sim, isso é comum, parecido com esses conceitos. e isso vai depender da família. Por exemplo, se você está em uma família onde ser barulhenta não é valorizado, certo? Pessoas barulhentas serão o tormento da sua vida. São tão rudes, grosseiras, ou como você preferir chamar. Exageradas. Aquela pessoa é exagerada, né? Então a gente meio que projeta o fato de ser barulhento nos outros. Essa é minha sombra projetada. Essas são as coisas que me incomodam. Minha sombra não gosta quando alguém expressa suas necessidades diretamente. Pode até ser útil. Eu penso, você é egoísta. Quem é você? Como ousa? Você é insensível. Outra coisa que eu adoro, né? Sério? Porque tem uma parte de mim que quer desesperadamente conseguir ser assertiva desse jeito. E eu ainda estou aprendendo como comunicar minhas necessidades de um jeito que não seja explosivo ou que não acabe não saindo nada, porque estou escondendo. Acho que esse é um dos guias mais úteis para seu trabalho e para o que você compartilha com as pessoas. Adivinha só? A maneira como você interage com outras pessoas, até mesmo as coisas que te incomodam nos outros, na verdade, não tem a ver com eles. E não é necessariamente sobre aceitação, certo? Algumas pessoas dizem, você deve aceitar e nada vai te incomodar. Mas, se você percebe algo, é porque também tem isso. E que parte sua odeia em si as coisas que você odeia nos outros, ou o que você não teve permissão para expressar, certo? Recentemente conversei com um familiar sobre como nossa família lida com o dinheiro, já que nunca tivemos muito, quando há pobreza, né? Ou você tem pessoas que continuam com essa mentalidade de pobreza e a ajustam e meio que tentam esconder isso, né? Ou você tem pessoas que pensam, dane-se, vou gastar tudo, né? Tipo, assim que o dinheiro aparece. Então você tem essas duas reações que, de certa forma, são a mesma coisa. Eu tenho medo de que não seja o suficiente, né? Se você tem mentalidade de escassez e critica quem gasta, chama essas pessoas de fúteis, repugnantes e desperdiçadoras porque rejeitou em si mesmo a ideia de merecer ter suas necessidades financeiras atendidas, certo? Ajude a gente a sair dessa conversa com um pouco de esperança, Um raio de esperança. de como a vida pode ser. Já estabelecemos que nunca vai ser o cenário perfeito, mas nos dê uma ideia do que você espera que as pessoas façam esse trabalho e, do outro lado, o que elas podem experimentar. Sim, do outro lado desse trabalho está a vida, por assim dizer, certo? É uma vida de conexão, de consciência, de alegria, de tristeza, certo? Todas essas emoções humanas complexas para as quais ninguém recebe manual de instruções. É isso que está criando essa experiência humana. Acho que todos nós estamos tentando descobrir por que estamos aqui. E eu acho que, de certa forma, é por esse motivo, certo? Para ter essas experiências mais tangíveis, para ter a oportunidade de aprender e crescer com outra pessoa. Quero dizer, realmente, os relacionamentos são espelhos. Eles são um reflexo, não é? Eles trazem à tona partes de nós que não sabíamos que existiam e das quais podemos nos orgulhar, e partes de nós que não sabíamos que existiam e que podemos, sabe, tentar mudar e transformar. Isso traz consciência para algumas de nós que não temos certeza de quem somos e do que estamos fazendo, e consciência de quem somos, do que queremos e dos nossos desejos, o que então leva à realização desses desejos, propósito e paixão. Só para deixar claro, isso não precisa ser em um grande palco. Estamos fazendo isso aqui de forma mais pública, mas quero dizer, propósito é simplesmente se manifestar nas nossas próprias ações criativas e impactar a vida de quem está ao nosso redor. Aí nós nos reconectamos com tudo o que existe, seja qual for a linguagem que quisermos usar, mas o fato é que não estamos sozinhas, mesmo aquelas de nós que se sentem tão profundamente sozinhas. Eu não consigo, eu me lembro, até os meus 30 anos, de verdade, eu era uma garotinha vivendo em Nova York, me sentindo sozinha em uma sala cheia, não importava quem estivesse ao meu redor o tempo todo, sabe? Então podemos restabelecer uma conexão que, mesmo que estejamos vivendo sozinhas por qualquer motivo, estamos conectadas a algo além de nós mesmas e a um estado transcendental de um saber maior, sabe? Acredito que isso é possível para todas quando iniciamos essa jornada. E mais uma vez, nunca é tarde. Não acabou.
Deixo isso claro, mesmo que alguns pais, como meu pai, digam que agem assim por terem 88 anos. Alguns entes queridos dizem isso, mas é verdade. Podemos mudar, causar impacto e nos transformar a qualquer momento. Tenho 88 anos, mas acredito que posso mudar. Recomendo muito esse livro e já indiquei para várias pessoas, pois muitos de nós estamos fazendo esse trabalho interno, frequentando grupos de 12 passos, fazendo terapia, trabalho somático e tomando suplementos. Mas, sinceramente, esse livro é um livro de exercícios. É exatamente esse tipo de coisa que a gente precisa. Você teve uma vida, foi para uma escola, se formou, mas não decidiu guardar isso só para você. E esse livro é um caminho, é isso. Compre esse livro, baixe esse livro. É um livro de exercícios. Se trabalhar com ele, trate-o como se fosse a sua terapia. Se não pode pagar por terapia, sabemos que muitos não podem. É isso que você faz na terapia. Trate isso como se fosse um trabalho sério e tudo está ali dentro. Responda às perguntas, faça os exercícios, aprenda a acalmar o seu nervo vago. É isso mesmo. Então, de verdade, é um livro fantástico e o seu trabalho é incrível. Não acredito que você registrou psicóloga holística como seu nome agora. Incrível. Eu sei. Eu não consegui acreditar. Eu sei. Sim. Quando entrei pela primeira vez, senti que o universo dizia que eu também precisava fazer isso. Quem imaginaria isso há 6 anos? Ninguém pensava assim naquela época. Isso me surpreendeu e foi o universo, mesmo que contra a vontade, me dizendo pra... É incrível. Muito obrigada, doutora Nicole Lapera. Obrigada a vocês duas por me receberem. Isso é realmente maravilhoso. Eu absolutamente vejo isso não só como o futuro do crescimento, é o presente do crescimento. Você não pode evitar. Tipo, não dá. Você pode até tentar evitar. Você não pode evitar todos esses padrões. Penso em quem realmente se envolve com a terapia cognitivo-comportamental, na qual acredito e acho útil. Mas eu acho que, em alguns casos, faz muito sentido dizer não que meus pais estavam errados e nem que haja algo de errado comigo, mas dizer, é por isso que aquilo aconteceu. Como quando você compartilhou aquela percepção que teve de que estava sentindo raiva e percebeu que não era proporcional à situação e aí conseguiu dizer, isso é antigo, sabe? E eu acho que você também já se curou um pouco disso. Às vezes, só aprender sobre isso já é transformador, sabe? Com certeza. E se você é alguém espiritual que quer se conectar com a própria intuição, que gosta de pensar sobre consciência e como o universo funciona, adivinha? O seu universo, o seu mundo pessoal está sendo impactado por isso. Sim, e eu acho que esse é realmente um ótimo ponto de partida. E sim, isso leva a estar mais em contato consigo mesma, saber quem você é, saber quais são suas necessidades, saber onde você continua se bloqueando e possivelmente até saber por que os empregos não dão certo pra você, por que os relacionamentos não dão certo pra você e por que o seu caminho não dá certo pra você. É literalmente o caminho pra intuição. É sobre saber como você interpreta o mundo. Se você pensa, meu Deus, aquela pessoa é de tal jeito, adivinha? Isso provavelmente é resultado de algo que está acontecendo dentro de você. Espero que confira o Reparenting the Inner Child. Sou grata por termos conversado com a doutora Lapera. Acho que é isso. Esperamos que você se junte a nós no Substack. Temos um conteúdo bônus realmente incrível deste episódio, onde a doutora Lapera nos guia por 3 exercícios do nervo vago para tentar incentivar seu corpo a se reconectar. Além disso, temos um Substack Live, onde eu e a Mayin analisamos esses episódios e expandimos o conteúdo sobre o qual falamos. Aqui, vamos falar sobre os glimmers, uma prática que permite encontrar pequenos momentos de admiração no mundo. Esses momentos te ativam emocional e biologicamente, ajudando a se sentir mais vivo. Participe do Breakdown da Mayin Bialik no Substack. E do nosso breakdown, para aquele que esperamos que você nunca tenha, nos vemos na próxima vez. Maya Bialik's breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two, fun fiction, and now she's gonna break down